Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para começar um assunto super importante, o primeiro assunto lá da álgebra do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio a gente começa com teoria elementar dos conjuntos. E é isso que a gente está aqui para começar conhecendo todos aqueles conceitos iniciais, os conceitos primitivos, a ideia de conjunto, elemento e pertinência. Ok? Então, sem muita perda de tempo, a gente vai direto para o quadro. Legal, gente. Conjunto, elemento e pertinência. Três conceitos iniciais que a gente precisa aprender bem legal. Olha só. Exemplo. Um conjunto formado pelas vogais do alfabeto latino. Exemplificar conjunto para o início de tudo é super importante. Então vamos pensar, mais uma vez, conjunto formado pelas vogais do alfabeto latino. Bom, a gente sabe muito bem que as vogais do nosso alfabeto são quais, gente? A, E, I, O, U. Portanto, vamos chamar esse conjunto de um conjunto V das vogais. Legal? Portanto, A, E, I, O, E, U. Legal? Muito bem. Vamos em frente. Mais um exemplo. Olha só. Conjunto formado pelos números pares positivos. Olha, quem são os números pares positivos? Vamos chamar esse conjunto, sei lá, vamos chamar do conjunto A. Olha só, o conjunto A é formado pelos números pares positivos. Os pares positivos são 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, ok? Diferentemente do primeiro, esse aqui é um conjunto infinito. O primeiro é um conjunto finito, isto é, tem uma quantidade determinada de elementos. São 5 elementos aqui. Esse aqui não, esse aqui é um conjunto infinito porque não tem uma quantidade determinada de elementos. Ok? Muito bem, gente. A partir desses exemplos bem simples, o que é que a gente pode concluir sobre conjunto, elemento e pertinência? Vamos lá, gente. Olha só. Conceitos. O conjunto, dá para perceber, na verdade é uma coleção. É um grupo. Não é isso? Grupo de coisas. Vamos chamar de coisas. Essas coisas são justamente quem, gente? Os elementos. Ou seja, os elementos compõem o conjunto. Muito bem. E a pertinência, gente? A pertinência é a relação entre elemento e conjunto. Quando um elemento faz parte de um conjunto, a gente pode dizer que ele pertence a esse conjunto. Então, relação entre elemento e conjunto, ok? E somente nessa situação. A gente tem que entender isso bem. Relação entre elemento e conjunto. Voltando àquele exemplo inicial do conjunto V das vogais, a gente tem o quê? A, E, I, O e U. E aí, como é que a gente diz que A é um elemento do conjunto V? A gente escreve assim, ó. A pertence a V. Legal? Então, o símbolo de pertinência é exclusivo para a relação entre elemento e conjunto. Se um elemento faz parte do conjunto, ele pertence ao conjunto. E existe, obviamente, a negação da pertinência, ok? Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a letra P. P não é vogal, portanto, P não pertence ao conjunto V. Ok? Muito bem, gente. Esses três conceitos se completam, mas como são conceitos que iniciam um assunto, a gente considera como conceitos primitivos. E repare bem, pelo fato de serem conceitos primitivos, eles são efetivamente desprovidos de definição. Não existe uma definição. Repare que a gente no máximo conseguiu caracterizar as ideias. Não nos preocupemos com isso.
O importante é que a gente entenda efetivamente que o conjunto é, na verdade, um grupo ou uma coleção de coisas, e essas coisas são o quê? Os elementos do conjunto. Um elemento, caso ele faça parte do conjunto, pertence ao conjunto. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, segundo tópico, muito importante esse tópico, gente, é a representação. Ou seja, como é que a gente pode apresentar ou representar, enfim, mostrar o conjunto. Vamos lá. Primeiro caso, por extensão. Os elementos são representados entre chaves e separados por ponto e vírgula. Segundo caso, por compreensão. Os elementos são representados através de uma propriedade que os caracteriza. E o terceiro e último caso é o famoso diagrama de Venn, que a gente conhece como balãozinho, não é? É uma curva fechada simples que define uma região na qual os elementos devem ser representados. Muito bem. Vamos dar um exemplo para a gente entender isso legal. Um exemplo bem simples. Eu vou considerar um conjunto e representar o mesmo conjunto das três formas diferentes. Vamos pegar aqui um conjunto numérico, tá, gente? Vou pegar aqui, por exemplo, o conjunto A. Vou criar um conjunto A formado pelos números naturais 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Legal? Muito bem, um conjunto bem simples, com 6 elementozinhos, né? 3, por exemplo, é um elemento do conjunto A, portanto, 3 pertence ao conjunto A. Legal? Muito simples, tudo em casa. Aí vamos lá. Só para esclarecer, esta forma aqui é a representação por extensão, onde todos os elementos aparecem entre chaves e separados por vírgula ou ponto e vírgula. Legal? Aqui a gente não tem dúvida. Olhou e viu. 3 está aqui, legal. Então pertence ao conjunto A. 4, a mesma coisa e assim por diante. Porém, existe uma outra forma de representar, que é justamente a representação por compreensão. Na verdade, a representação por compreensão consiste em uma propriedade que termina caracterizando todos os elementos. Vou fazer aqui a representação por compreensão do conjunto A para a gente entender legal. Olha só, o conjunto A vai ser composto por números naturais, ou seja, x pertence a n, tal que x vai ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8. Vamos entender com calma. Aqui a gente está dizendo que o conjunto A é composto por valores x que pertencem ao conjunto dos números naturais, aqueles famosos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se por acaso você não domina bem os conjuntos numéricos, não se preocupe. A gente vai ter uma aula somente de conjuntos numéricos. Aqui eu estou dando apenas um exemplo. Mas vamos lá. Olha, x pertence aos naturais, tal que x menor ou igual a 8 e maior ou igual a 3. Gente, todos esses caras aqui estão aqui, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que representados de uma forma diferente. Aqui a gente tem que olhar a propriedade e compreender, interpretar que de fato os números são os números 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa forma de representar é bem legal na medida em que às vezes a gente tem um conjunto muito extenso, ou seja, com uma quantidade de elementos bem grande. Então, para não precisar escrever todos eles, a gente utiliza essa representação aqui. Beleza? Muito bem. Legal. E a terceira forma é a representação por diagrama de Venn. Bem, gente, a representação por diagrama de Venn é bem tranquila. Na verdade, a gente tem uma curva fechada simples, onde na região interna a gente coloca os elementos. No caso, são os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a gente puxa um tracinho assim e coloca, olha, conjunto A. Ok, está representado o conjunto A das três formas diferentes: extensão, compreensão e diagrama. Um detalhe importante, gente: questões envolvendo cardinal, que é justamente a quantidade de elementos de um conjunto,
são muito importantes para a resolução dela com o uso do diagrama. Legal? Então a gente tem que dominar diagrama de Venn contextualizado naquelas questões envolvendo os cardinais. E para isso eu coloquei dois exemplos bem legais para a gente fazer agora. Ok? Vamos lá? Olha só. Numa escola há N alunos. Sabe-se que 56 alunos leem o jornal A, ou seja, tem que ter ao todo 56 aqui dentro do jornal A. Legal? 21 leem os jornais A e B, ou seja, são leitores dos dois jornais. 106 leem apenas um deles, um dos dois jornais, podendo ser o A ou o B. E 66 não leem o jornal B. Atenção, não ler o jornal B não significa que necessariamente ele vai ler o A. Ele pode não ler o B e ler o A, ou não ler o B e também não ler o A. Ok? Muito bem, gente. Esse tipo de questão implora para a gente o uso do diagrama. E a gente deve começar sempre pela intersecção. Essa é a grande jogada. A questão se torna mais fácil. Então vamos procurar. Olha só. 21 leem os jornais A e B. Intersecção significa ao mesmo tempo, né? Então esses 21 aqui, gente, está bem claro. Eles estão aqui. 21. Legal? Muito bem. Temos aqui o jornal A e o jornal B. Importante entender que esse 21 serve para os dois. Aí ele fala assim, olha, 56 leem o jornal A. Se eles leem o jornal A, dentro do jornal A, repito, tem que ter 56. O detalhe importante aqui é que existe um erro muito comum do aluno querer colocar os 56 aqui. Gente, ele não está dizendo que esses 56 leem somente o jornal A. Ele está afirmando que 56 leem A. Portanto, A ao todo tem que ter 56. Eu já tenho 21 dentro do jornal A. Portanto, 56 menos 21, eu tenho aqui quanto? 35. Mais uma vez, se a gente somar 35 com 21, dá exatamente 56. Ok, vamos em frente. 106 leem apenas um dos dois jornais. Vamos ler isso com atenção, gente. Leem apenas um dos dois. Ler apenas um dos dois é ler apenas o A ou apenas o B. Portanto, aqui a gente tem as pessoas que leem apenas B e aqui a gente tem as pessoas que leem apenas A. Essa soma aqui, a gente do texto tem que entender que vai dar 106. Portanto, que número a gente tem que colocar aqui para a soma da 106? Poxa, 106 menos 35 dá 71. Legal, gente? Mais uma vez, as pessoas que leem apenas um dos dois podem ler apenas o A ou apenas o B. Muito bem. E para fechar a conta, a gente tem ainda 66 alunos que não leem B. Repare, quem não lê B está fora de B. A gente já tem quantos fora? 35. Não é isso? Esses 35 não leem B e leem A. Agora, esse total fora de B tem que dar 66. Então, a gente tem que lugar ainda para colocar o restante? Aqui fora. Ok? Portanto, não ler o jornal B tem que estar fora de B. Já tenho 35, para 66 faltam 31. Ok? Muito bem. Aqui a gente tem todos os dados colocados e esses dados a gente só conseguiu encontrar porque usou a ideia do diagrama de Venn. Bom, ele pede o total de alunos, não é isso? E o total de alunos vai ser representado pela soma de todos esses caras. Então, N vai ser, na verdade, o quê? 31 mais 35 mais 21 e mais 71. Ok? Vamos fazer essa continha com calma? Olha só. 31 mais 35, 66. 66 mais 21, 87. 87 mais 71, a gente fica com 158. Portanto, 158
alunos. Legal? Muito bem, vamos em frente. Temos mais um exemplo aqui, um exemplo bem simpático, ainda envolvendo a ideia do diagrama de Venn. Olha só, uma pesquisa feita sobre sinais exteriores de riqueza, avião, iate, carro, foram consultadas 100 pessoas e obtidos os seguintes resultados. Avião 8, iate 6, carro 55, avião e iate 3, iate e carro 4, avião e carro 6, avião, iate e carro 3 pessoas. Quantas pessoas possuem apenas carro? Muito bem, gente. Temos aqui um diagrama bem sofisticado com 3 diagramas de Venn, todas as intersecções aparecendo. E a gente, mais uma vez, deve começar pela maior intersecção. Avião, iate e carro 3. Então temos 3 aqui, olha, gente. Legal, bem simples. Vamos em frente. Olha só. Avião e carro 6. Gente, avião e carro é tudo isso aqui. Muita gente pensa que avião e carro é só essa parte. Não. Aqui seria a parte de somente avião e carro. Quando a gente fala avião e carro, temos que pensar em toda a intersecção entre avião e carro. Legal? Portanto, essa soma aqui toda tem que dar 6. Como eu já tenho 3 aqui, 6 menos 3, 3. Ok? Vamos em frente. Iate e carro. Iate e carro, 4. Portanto, se aqui a gente já tem 3, aqui eu coloco 4 menos 3, 1. Muito bem. Avião e iate. Avião e iate, 3. Ora, gente, se avião e iate a gente tem 3 aqui já, aqui vai ser com certeza 0. Muito bem. Vamos em frente. Agora a gente tem o quê? A gente tem carro, 55. Repare bem, a gente já tem quantas pessoas que possuem carro? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Repare, carro está aqui, olha. Então, todas essas pessoas, 3, 3 e 1, possuem carro. Então, a gente já tem 6 pessoas, 6 não, 7 pessoas que possuem carro. Legal? Portanto, se a gente tem ao todo 55 e aqui a gente já tem 7, 55 menos 7, 48. Tranquilo? Vamos em frente. Iate 6. Ora, gente, aqui a gente tem que ter 6 pessoas ao todo dentro de iate. Temos aqui já 4, não é isso? Portanto, aqui eu fico com 2 para fechar justamente os 6 elementos. E por fim, avião. 8 pessoas têm avião. Aqui a gente já tem 6 pessoas que têm avião. Ok? Portanto, para fechar os 8, a gente tem que colocar 2 aqui. Ainda tem um detalhe que não é importante para a questão, mas eu vou fazer a análise completa. Ok? Foram 100 pessoas entrevistadas. A gente aqui ao todo já tem quantas? 48 mais 7, 55. 55 mais 4, 59. Então, das 100 pessoas, 59 estão aqui dentro. Ora, para completar as 100, ainda faltam 51, não é isso? 100 menos 59, a gente tem 41. Então, temos ainda 41 pessoas que não se encaixaram aí em avião, iate ou carro. Não possuem nenhuma das 3 coisas, a gente tem que colocar 41 aqui fora. Olha só. Agora sim, todo o diagrama está pronto. Repare que a pergunta dele já estava respondida durante a questão. Quando nós encontramos esse 48 aqui, na verdade a gente já tinha a resposta. Eu não parei aqui porque queria fazer a análise completa para vocês entenderem todas as regiões. Mas, olha só a pergunta. Quantas pessoas possuem, atenção para a palavrinha importantíssima aqui, apenas carro? Gente, as pessoas que possuem apenas carro são as pessoas que estão somente no diagrama de carros, que são essas 48 aqui. Portanto, a resposta é justamente 48. 48 pessoas possuem apenas carro. Legal?
Ok, pessoal, fim do primeiro bloco. Um bloco legal que a gente aprendeu toda aquela parte inicial, todos os conceitos iniciais, aprendemos também representação, aprendemos que o diagrama de Venn é a mais importante das representações e chegamos a fazer algumas questões, ok? Mas como eu já falei, infelizmente o tempo acabou. Já já a gente volta para o segundo bloco. Tchau, tchau!